Jornal da Alterosa, edição regional. Oferecimento Minas Brasil, cuidando de pessoas, espaços e histórias. Hospital 9 de Julho, há mais de 40 anos como referência em oncologia. Olá, boa noite para você. Hoje é quinta-feira, dia 28 de maio de 2026. Está no ar o Jornal da Alterosa, edição regional, para toda a Zona da Mata e Campo das Vertentes. Desde já, muito obrigada pela sua companhia, seu carinho onde quer que você esteja. E te convido também a nos acompanhar pelo nosso canal no YouTube da TV Alterosa Zona da Mata e também pelo nosso Instagram, @TV Alterosa. Quer ficar bem informado? Então fique comigo. Uma mulher foi atropelada por um carro. Isso aconteceu ontem à tarde, próximo ao portão norte da Universidade Federal de Juiz de Fora, no bairro São Pedro. Ela foi atendida no hospital de pronto-socorro e já foi liberada. Pelas imagens, é possível ver o momento em que a mulher atravessa a rua pela faixa de pedestres. O motorista não para o veículo e atinge a vítima. Com o impacto, ela é arremessada por alguns metros. De acordo com a polícia, o condutor teria relatado aos militares que teria se distraído com a mídia do veículo e, por isso, não teria visto a mulher atravessando na faixa de pedestre. Uma testemunha teria relatado aos militares que o motorista estaria mexendo no celular no momento do acidente. Uma outra testemunha, o dono de um restaurante em frente ao local do acidente, disse que em 32 anos de funcionamento do estabelecimento, nunca tinha presenciado um acidente nesta proporção. Acidentes pequenos, mas nós temos visto a questão dos motoristas, ciclistas e até motociclistas, que não respeitam a faixa de pedestre. E também com essa questão de multimídia, celular, as pessoas têm andado muito desatento na hora de estar dirigindo. A vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital de pronto-socorro para a realização de exames. O carro ficou com o capô danificado. O motorista e o veículo foram liberados, já que a documentação estava regular. Pois é, desesperador a gente ver essa imagem aí em câmera lenta do momento exato ali que o veículo acaba batendo nessa mulher, e ficou danificado aí. Ainda bem que ela foi atendida no HPS, já está liberada aí para se recuperar em casa. Um jovem de 20 anos de idade foi atropelado na linha férrea. Isso também aconteceu ontem à tarde no Mariano Procópio, em Juiz de Fora. Segundo a última atualização do estado de saúde, a vítima está sob cuidados intensivos. A vítima estava inconsciente e em estado grave no momento do socorro, segundo o Corpo de Bombeiros. O jovem foi encaminhado ao hospital de pronto-socorro em Juiz de Fora. Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, ele estava sem documentos ou pertences que possibilitassem a identificação imediata. De acordo com o registro da ocorrência feito pela Polícia Militar, o maquinista relatou que o jovem estava com um amigo e teria se distraído, sem perceber a aproximação do trem. Ainda segundo o boletim de ocorrência, o condutor disse que acionou os procedimentos de emergência, como buzina, farol e também o freio. Em nota, a MRS, concessionária responsável pela malha ferroviária na região, informou que o atropelamento foi em um trecho fora da passagem de nível, onde a circulação de pedestres é proibida. A empresa também reforçou a orientação para que a população utilize apenas os locais apropriados para a travessia e respeite a sinalização. Pois é, a gente sabe que essa malha férrea ela é muito extensa, ela corta toda a cidade de Juiz de Fora, de uma ponta a outra, e nas principais cancelas tem a placa pare, olhe, escute. Então, o pedestre tem que ficar super atento, na hora de fazer essa travessia na linha férrea, evitar o uso ali de fone no ouvido, usar o celular, se distrair, porque nessa distração aí você pode acabar perdendo a vida. E a gente sabe que a locomotiva é muito pesada, são toneladas ali, incluídas ali naquela carreta ali, e infelizmente o maquinista aciona esse freio, mas demora um tempo, alguns metros, para que ele consiga parar a locomotiva totalmente para evitar essa batida. Uma pessoa morreu em um grave acidente registrado na noite dessa quarta-feira na BR-120, nas proximidades da Serra de São Geraldo, na região de Viçosa. Veja os detalhes na reportagem.
O acidente aconteceu por volta das 9 horas da noite. De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma carreta carregada com carvão tombou às margens da BR-120. A cabine ficou completamente destruída e houve vazamento de combustível na pista. A Polícia Militar esteve no local e precisou realizar o controle do trânsito na rodovia. Equipes do SAMU de Visconde do Rio Branco também prestaram atendimento às vítimas. Uma pessoa estava presa às ferragens no interior da cabine da carreta. Segundo os profissionais de saúde, a vítima já estava em óbito em decorrência de esmagamento. Outras 3 pessoas feridas receberam atendimento das equipes de resgate e foram encaminhadas ao Hospital de Visconde do Rio Branco. Após o trabalho da perícia da Polícia Civil, os bombeiros iniciaram a operação de desencarceramento e retirada do corpo. Ele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. Pois é, pelas imagens deu para ver aí a gravidade desse acidente que acabou matando esse homem. E teve uma outra morte registrada, gente. Um servente de pedreiro morreu ontem à tarde após sofrer um choque elétrico enquanto trabalhava em um canteiro de obras no centro de Muriaé. A vítima, de 42 anos, era natural de Teresópolis, no estado do Rio de Janeiro, e estaria trabalhando em Muriaé há apenas 3 dias. De acordo com o SAMU, após sofrer o choque elétrico, ele teria caído em um poço na rua São Pedro, no centro de Muriaé. Pessoas que passavam pelo local tentaram reanimar a vítima até a chegada do socorro, mas ele morreu no local. A Polícia Civil agora vai investigar as circunstâncias do acidente. Vamos dar uma paradinha agora, vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos em instantes. Não sai daí. Muito bem, já estou de volta com o Jornal da Alterosa, edição regional para você. E o governo federal informou que já realizou mais de 3.700 pagamentos do Auxílio Reconstrução para famílias atingidas pelas chuvas fortes de fevereiro em Juiz de Fora e Ubá. Ainda de acordo com o governo, nessa quarta-feira, mais 620 famílias receberam benefício, sendo 510 em Juiz de Fora e 110 em Ubá. Confira os detalhes na reportagem. Com os novos pagamentos, o total de famílias beneficiadas chega a 3.798, somando mais de 27 milhões e 700 mil reais repassados. O Auxílio Reconstrução garante o pagamento de R$ 7.300 às famílias afetadas. Segundo o governo federal, cerca de 600 famílias habilitadas ainda precisam confirmar os dados no Portal do Cidadão para receber o benefício. O sistema também prevê situações como cadastros em análise, pendências de documentação ou necessidade de atualização de dados. Além do auxílio, o governo federal informou que mais de 36 milhões de reais já foram movimentados em crédito emergencial para empresas atingidas pelas chuvas. Outras 125 famílias já foram consideradas elegíveis para o programa Compra Assistida do Minha Casa Minha Vida. A Defesa Civil Nacional também aprovou mais de 89 milhões de reais em planos de assistência, reestabelecimento e reconstrução para municípios atingidos na Zona da Mata. Pois é, a gente vai acompanhando esse processo de reconstrução da cidade de Juiz de Fora e atualizando esses números também relacionados ao auxílio. Agora a gente vai para uma outra cidade aqui da nossa região. A Secretaria Municipal de Segurança Pública informou mudanças temporárias no trânsito devido às obras de restabelecimento em andamento. Isso vai acontecer aí em algumas vias. Vamos dar uma olhadinha. Algumas alterações durante as execuções das obras na Rua do Divino, funcionamento temporário em mão dupla. A orientação é reduzir essa velocidade, respeitar a sinalização implantada. Também em Ubá, na Rua Antenor Machado, alterações no fluxo de veículos foram realizadas aí para melhorar a organização do trânsito na região. Na Avenida Beira Rio, que é a principal avenida ali na cidade de Ubá, alguns trechos operam com estreitamento de pista e também alterações temporárias no tráfego devido às obras em andamento. Os veículos pesados, gente, estão proibidos a circulação desses veículos pesados nos pontos em obras que funcionam em meia pista, tá bom? Não haverá operação específica de trânsito, tendo em vista aí que também não vai ocorrer interdição total dos trechos em obras. Os locais em intervenção estarão devidamente sinalizados durante a execução dos serviços.
A Prefeitura de Ubá orienta que os condutores evitem, sempre que possível, os trechos em obras, respeitem toda a sinalização implantada e dirijam com prudência, contribuindo aí para a segurança e também para a fluidez no trânsito. Serão recomendados também à população que acompanhe todas as atualizações e orientações por meio dos canais oficiais da Prefeitura. Tá aí, portanto, esse processo de obra, né, na cidade de Ubá, que também foi bastante prejudicada com as chuvas do mês de fevereiro. A Câmara Municipal de Juiz de Fora realiza no dia 28 de maio, hoje, às 3 horas da tarde, realizou, na verdade, hoje à tarde, uma audiência pública que discutiu as obras de drenagem e macrodrenagem da bacia do córrego do bairro Ipiranga. O debate foi solicitado pelas comissões de urbanismo, de meio ambiente e desenvolvimento sustentável e entre os temas que foram discutidos estão o cronograma das obras, as etapas previstas, o prazo de execução e origem dos recursos, além dos impactos no trânsito e reflexos ambientais e sociais das intervenções. Foram convocados representantes das secretarias de governo, obras, mobilidade urbana, meio ambiente, licitações e também da Cesama. A população lembrando que essas e outras audiências podem enviar sugestões e participar através do número 32 991830706, que é o número oficial aí, canal de comunicação da Câmara Municipal de Juiz de Fora. O Museu Mariano Procópio será reaberto ao público após um período de fechamento temporário por causa dos danos provocados pelas fortes chuvas que atingiram a cidade no início deste ano. A medida ela marca a retomada gradual das visitas ao espaço que passou por avaliações técnicas e intervenções emergenciais para garantir a segurança dos visitantes e a preservação do complexo museológico. Após um período fechado em razão dos danos provocados pelas chuvas que atingiram Juiz de Fora no início deste ano, o Museu Mariano Procópio informa sua reabertura para visitação a partir da próxima terça-feira. A interdição foi necessária para garantir a segurança dos visitantes e possibilitar a realização de avaliações técnicas, além de intervenções emergenciais nas áreas afetadas. Desde então, equipes especializadas atuam na elaboração de um amplo projeto de recuperação dos espaços, com o objetivo de assegurar a preservação do patrimônio histórico e a retomada segura das suas atividades. A Cesama informou que uma manutenção que está programada da CEMIG pode afetar o abastecimento de águas nos bairros Floresta e Florestina, na região sudeste de Juiz de Fora. Segundo a companhia, os trabalhos na rede elétrica serão realizados entre 9h30 da manhã e 11h30 da manhã na Avenida Francisco Álvares de Assis, no bairro Florestinha. E lembrando que essa interrupção aí no fornecimento de energia, o funcionamento do sistema de abastecimento de água da Cesama pode ser comprometido. Então, a orientação é para que os moradores economizem água, né, até a normalização aí desse serviço. E a previsão é que o abastecimento seja restabelecido de forma gradual após o retorno da energia elétrica com normalização até a noite de hoje. A gente vai dar uma paradinha, eu vou para um rápido intervalo e volto já já. Muito bem, já estamos de volta com o Jornal da Alterosa, edição regional para você. E olha só, gente, no quadro Vozes da Arte de hoje, a gente destaca um momento especial da cena cultural de Juiz de Fora. A autoria Casa de Cultura se despede do atual espaço com o lançamento do livro Bem de Cá, romance de estreia do estudante de Direito Heitor Lourenço. A obra ela atravessa gerações de uma família brasileira em uma narrativa marcada por conflitos, memórias e transformações ao longo do tempo. O Heitor, que fez o Bem de Cá, é o seu romance de estreia e a gente vai conversar com ele agora. Heitor, seja muito bem-vindo à TV Alterosa. Boa noite. Boa noite, obrigado pela recepção e estou à disposição. A gente vai bater um papo legal aqui. Como é que surgiu, conta pra gente como é que surgiu a inspiração para construir essa narrativa que atravessa tantas gerações? Como é que foi sua ideia inicial? Toda história que fala sobre gerações, ela acaba que ela é baseada na família do autor. Verdade. Eu me inspirei muito no livro que é da Zélia Gattai, que chama Anarquista Graças a Deus, onde ela conta a história dela, a trajetória da família dela com a trajetória da cidade de São Paulo. E o Bem de Cá, ele reflete esse espírito de confundir a história de um lugar com a história da família, porque ele foi baseado nas minhas experiências enquanto criança e adolescente, viajando para as 3 cidades que eu mais viajei enquanto menino, né, que foram Ubá, Bom Jesus do Norte, no Espírito Santo, e Juiz de Fora mesmo.
E você é natural de Juiz de Fora? Natural de Juiz de Fora. Mineiro raiz. Com certeza. E conta pra gente, como é que foi o processo de construção dessa obra? Quanto tempo você levou para escrever o livro? Como é que foi a sua criatividade? Assim, a pessoa que lê atentamente o livro vai perceber que o livro ele tem duas pessoas diferentes narrando. Uma pessoa que é um pouco raivosa e uma pessoa que é mais afetuosa. A primeira versão do livro que saiu era dessa pessoa raivosa, que eu escrevi lá no final do ensino médio. Comecei com 17 anos. Olha, então levou um tempo. Levou um tempo, bastante tempo. Comecei da virada de 2022 para 2023 e muito numa ideia de escrever um livro bem iconoclasta, bem punk mesmo. Mas aí, conforme o tempo foi avançando, em 2023 dei uma acalmada, em 2024 respirei bastante, tive tempo para desenvolver. Em 2025 surgiu essa voz mais afetuosa, que é de uma reescrita que eu fiz da história e que, enfim, é a consolidação e que o público recebe agora. E curioso é que você começou esse processo de criar no fim da pandemia, né? Que estava todo mundo vivendo aquele momento de voltando à normalidade, né? Sim, foi mais em 2022, já estava um pouco mais solto, né? Então... Mas sim, tinha muito dessa memória da pandemia. Ainda tinha muito dessa memória. Agora, a gente sabe que a Autoria Casa de Cultura está encerrando as atividades nesse espaço justamente com o lançamento do seu livro. Qual que é o significado desse momento aí para você? Porque a gente sabe que o livro fala sobre memórias, fala sobre família, e estar na Casa de Autoria também é um pouco esse envolvimento, né? Sim. O espaço da autoria é ótimo e eu acredito que é simbólico, né? Porque o livro é um livro que surgiu no final do meu ensino médio e agora pega essa transição, a autoria está sofrendo uma transição também, então foi um casamento perfeito, foi um eclipse que eu não poderia ter imaginado melhor. E o que você espera? Quais as reflexões que você espera despertar nos seus leitores, Heitor? Primeiramente, eu queria que o leitor se divertisse. Eu escrevi um livro que ele é até bobo às vezes para deixar que o leitor ele consiga viajar. Sim, é um livro que é leve, mas tem passagens melancólicas, porque o tempo é uma coisa que pode ser leve, pode ser melancólica. Então, esse espírito está impregnado no livro inteiro. Ô, gente, então, só para reforçar, vocês estão vendo um QR Code aí na tela, aponta a câmera do seu celular para o QR Code, vai cair direto no Instagram da Casa de Autoria, onde vocês podem comprar o livro do Heitor. Lembrando que esse evento acontece sábado agora, né, Heitor? Sábado, 7 horas na Autoria. Entrada gratuita. Gratuita, a partir das 7 horas da noite. Chegou lá, entrou, vai acompanhar aí o lançamento do livro do Heitor Lourenço, que está aqui com a gente hoje no quadro Vozes da Arte. Heitor, muito obrigada pela sua presença, sucesso nessa obra, que novas obras venham, que você possa voltar para compartilhar com a gente. Por favor, muito obrigado por me receber. Até. Até. Tá vendo que bacana? A gente fala de tudo aqui hoje no Jornal da Alterosa. E olha só, vamos mudar um pouquinho de assunto, um assunto que está em alta e a gente está falando sobre segurança pública também. O homem que atirou a ex-companheira de um penhasco, isso aconteceu em Minas Gerais, ele confessou o crime, viu, gente? A vítima sobreviveu depois de passar 24 horas presa à vegetação. As imagens foram gravadas pela polícia logo após a prisão e divulgadas hoje. Sivanildo Amâncio de Araújo contou a dinâmica do crime e como levou a vítima até o penhasco, na Serra do Rola Moça. Peguei ela descendo do ônibus para o serviço dela, abracei ela e falei que eu ia entrar no carro. Ela falando que você vai matar, senão eu vou te matar, não. Levei lá para o Jardim Canadá lá, joguei no penhasco lá. O homem afirma que o motivo teria sido uma revolta após ser acusado de estupro, crime que, segundo ele, nunca cometeu. O que aconteceu? O que me deixou revoltado foi isso. A segunda-feira eu peguei ela mesmo. Sivanildo ainda disse que após jogar a ex do penhasco, foi para casa tomar banho antes de fugir. Ele também afirma que desligou o celular para não ser localizado e que só ligou novamente para confessar o crime para um genro. A vítima, que sobreviveu depois de passar 24 horas presa à vegetação no penhasco, foi levada ao hospital com ferimentos leves. O estado de saúde não foi divulgado. O caso é investigado como tentativa de feminicídio. Mais um caso registrado, né, como tentativa de feminicídio em Minas. Vamos dar uma paradinha, vamos para o intervalo, volto já já. Muito bem, já estou de volta com o Jornal da Alterosa, edição regional para você. Uma produtora de queijo de Belmiro Braga, na Zona da Mata, decidiu transformar memória de família em sabores. Os queijos autorais receberam nomes de pessoas importantes e momentos marcantes da vida da empresária. Da alimentação das vacas à maturação dos queijos. Tudo é produzido na Fazenda Santa Helena,
em Belmiro Braga. O espaço, que antes era voltado apenas para a produção de leite, foi revitalizado em 2023 e ganhou um novo propósito. Para isso, eu acabei escolhendo o queijo, que é a minha grande paixão. Era uma fazenda leiteira, sempre foi leiteira, mas nunca queijeira. Então a gente resolveu revitalizar, já pensando na raça de vaca, no leite específico que daria um bom queijo. Entre os diferenciais dos queijos estão os diferentes tempos de maturação e as técnicas inspiradas em produções europeias, mas adaptadas ao clima e ao DNA mineiro. A gente não tem muita umidade alta durante o nosso inverno, por exemplo. Então a gente precisa ter temperatura baixa e umidade alta. Com isso, a gente não tem um histórico de maturação. Então eu resolvi investir nesse tipo de queijo justamente por não ter tanto no Brasil. Então acabei estudando um pouco fora. É claro que eu aprendi a fazer queijo aqui em Juiz de Fora, mas a maturação vem um pouco dessa influência da França, influência europeia, que acabou transformando o queijo com esse DNA mineiro que você conheceu. Cada um desse queijo aqui que vocês estão vendo na imagem, ele tem uma história por trás dele. E uma homenagem também. Queijos que foram inspirados em momentos da minha vida. Eu tenho, por exemplo, queijo para os meus filhos, né? Eu tenho o queijo do Caio, da Carol e da Clara. São queijos especiais, feitos de acordo com a característica deles. Um queijo mais complexo, por exemplo, é da minha filha, mais complexa que a Carol. O queijo mais simples é da Clara. O queijo coalho, que é o único queijo que meu filho comia, é o do Caio. Eu tenho queijo para minha sogra, porque ela não gostava de nada e ela era boa mineira, ela queria um queijo mineiro autêntico, então eu fiz o queijo da sogra. Então são coisas que aconteceram ao longo desses anos todos revitalizando a fazenda e que me inspiraram para fazer queijo. Então os meus queijos realmente têm histórias verdadeiras, coisas que aconteceram. E olha só, pessoal, a honra que o Jordan tem. Ele tem um queijo, mostra pra câmera aí, Jordan, com o nome dele. Jordan, e o que te chama a atenção, o que te encanta nesse queijo? O desafio maior foi sair de uma cozinha experimental e começar a fazer esse queijo em larga escala na nossa produção aqui nova. Então, tivemos muitos problemas, vários desafios. Eu queria mesclar um pouco de queijos de massa prensada cozida, Itália e Suíça. Um queijo que traz um adocicado muito presente, principalmente pelas oleaduras propiônicas, e uma picância que traz todo o diferencial para esse queijo. Os selos estampados nos queijos representam premiações conquistadas em concursos no Brasil e no exterior. Alguns dos produtos já levaram o nome de Minas Gerais ao topo de competições na França. E o doce de leite também harmoniza aqui com qual queijo? Então, o doce de leite para mim harmoniza com queijo mineiro, né? Então eu tenho aqui o queijo da Clara, uma das melhores harmonizações que existem aqui, é um queijinho ácido. Eu trouxe com textura, eu não gosto de queijo sem textura, eu gosto de queijo com textura. Então eu trouxe um pouco da acidez de Minas Gerais para combinar com esse docinho de leite que também é de vaca Jersey, que também é leite integral. O papo tá bom, gente, mas eu já tô salivando aqui com tanto queijo, com cafezinho também. Vamos provar então aqui? Vamos lá. Fazer um brinde. Fazer um brinde aqui também com café. Tem que ter um cafezinho também, né, pessoal? Obviamente. Tem nada melhor do que queijo com café, né? Exatamente, tomar um cafezinho. Vou aproveitar aqui e vou continuar comendo. Até mais, pessoal. É o tipo de matéria que o Gabriel Luterbai e o Anderson Matheus adoram fazer. Deu água na boca aqui, né, gente? E olha só, aqui no Brasil, uma espécie de tubarão comum no Nordeste foi encontrada pela primeira vez no litoral do Rio de Janeiro, um destino visitado por muitos mineiros. E não foram poucos, viu? São dezenas de tubarões-tigre, monitorados pelo som de deslocamento. Há décadas, ele é uma fonte de inspiração para o cinema. Na costa brasileira, ele costuma aparecer em Pernambuco, onde os ataques a humanos causaram 27 mortes em pouco mais de 30 anos. Meu maior medo é se eu encontrasse um tubarão nesse mar aí, né?
Espero que não encontre nunca. Eu só fico só na beira. De olho no tubarão, hein? Vai que né. No Sudeste, eles quase não eram vistos, apesar de viverem na região há mais de 4.000 anos. Mas pesquisadores do Instituto ProShark detectaram a presença de quase 100 tubarões-tigre na Baía de Ilha Grande, no litoral do Rio. As fêmeas são maiores. Algumas medem mais de 4 metros e uma delas parece estar grávida. A descoberta foi possível porque os biólogos passaram a fazer um monitoramento duplo dos tubarões. Além do acompanhamento por satélite, eles receberam uma marcação acústica. O deslocamento é detectado pelo som. Acaba que a gente consegue enxergar mais esses animais por causa das tecnologias. É como se fosse um grande aquário que está com as luzes todas apagadas. Se a gente acender a luz, a gente acaba conseguindo ver tudo que tem ali presente desse grande oceano e dessa grande santuário da biodiversidade marinha. Os pesquisadores vão passar 1 ano fazendo a marcação nos tubarões. Quanto maior o número de animais monitorados, mais fácil entender o comportamento da espécie. A ideia é buscar um equilíbrio entre os hábitos deles e os nossos. Os biólogos já puderam concluir também que os tubarões vivem em grupos. Pois é, tá vendo aí, né? E olha só, o aniversário de Juiz de Fora está se aproximando, é nesse domingo, dia 31. E a TV Alterosa preparou um projeto muito bacana chamado Retratos de JF, em parceria com o historiador Inácio Boto. Vamos ver. Retratos de JF. Um verdadeiro refúgio verde no meio do cenário urbano. Hoje a nossa visita é no Jardim Botânico da UFJF. O espaço abriga um dos maiores fragmentos de Mata Atlântica em área urbana do Brasil. E existe uma curiosidade sobre o Jardim Botânico. Um de seus primeiros visitantes foi uma onça pintada, capturada aqui em maio de 2019. Hoje, o espaço conta com 2 lagos, roteiros de visitação, exposições artísticas e históricas, além do famoso mural da onça, inspirado nessa história. Memória, cultura e natureza vivem em Juiz de Fora. Bacana demais. Bom, a gente fica por aqui. Para você, um bom restinho de quinta-feira e até amanhã. Tchau, tchau. Jornal da Alterosa, edição regional. Oferecimento Minas Brasil, cuidando de pessoas, espaços e histórias. Hospital 9 de Julho, há mais de 40 anos como referência em oncologia.